Eu gosto de dançar. Gosta de dançar? Você bota uma música e dança? É. É porque quando eu cheguei aqui na ONG, no primeiro dia que a minha mãe tinha falado que ia fazer um balé. Aí eu comecei a fazer balé. Aí eu fiquei no balé. Aí meu sonho agora hoje em dia é ser uma bailarina. Porque me inspirou muito o balé. Assim, eu gosto de pintar, gosto de brincar de barro, da areia, gosto de fazer bolinhos. E mamãe deixa. Só que tem algumas vezes que ela não deixa porque ela fala que eu tô parecendo um tatu, porque eu cavo um buraco de todo lugar. Aí eu parei de fazer isso, só que eu amo fazer isso. Isso é muito legal. E eu pinto, faço artes, tem algumas vezes que eu me estresso sozinha porque eu não sei fazer essa coisa. Mas aí quando eu me esforço bem, aí eu consigo fazer. Se você fosse escolher uma coisa sua que você mais gosta, o que seria? Que eu fizesse minha família feliz. Você gosta da coisa que você mais gosta de fazer sua família feliz? E como que você faz a família feliz? Se divertindo com elas. Eu gosto de deixar as pessoas felizes, não tristes. Porque, assim, eu gosto de deixá-las felizes, amo deixá-las felizes. Que continue assim para sempre. Que eu nunca vou tirar essa alegria de dentro de mim. Eu não me entendia como uma criança preta. A gente nunca passou por necessidades, então eu estudava num colégio muito bom, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu era a única preta do ano, de todos os anos que eu estudei. Assim, era uma ou outra que eu ainda tinha alguma coleguinha preta, né? E, lógico, eu sofria racismo, porque eu era a única preta, não adianta. E foi bem na época da novela Carrossel. Eu lembro que as crianças ficavam me chamando de Cirilo. E na hora do recreio eu ficava sozinha, né? Algumas brincadeiras eu não participava. Quando eu penso na minha autoimagem durante a minha infância, lembro que não são memórias muito felizes, né? Quando me olhava no espelho, eu me achava uma pessoa lindíssima. Eu sempre gostava muito de mim, né? E quando eu saía fora de casa, a resposta que eu tinha era outra, como se quisessem me dizer que eu não via aquilo que eu via, né? Então isso foi me apagando de alguma maneira, foi me trazendo muitas marcas de rejeição, de falta de confiança. Quando eu era criança, eu acompanhava minha mãe, que sempre foi empregada doméstica, e ao acompanhar minha mãe nesses ambientes era muito difícil, porque era sempre aquela que ficava ali no canto, era filha da empregada, filha daquela que não teria condição de alcançar outras coisas. Eu seguia a minha trajetória não acreditando, né, que eu pudesse ser outras coisas. Ali na infância me foi tirado muitas possibilidades de sonhar. Eu queria entrar no padrão dos outros, mas o meu mesmo eu não aceitava. Meu cabelo tinha que viver molhado por vida. Quando não era molhado, era preso, né? Porque eu achava que as meninas tinham cabelo lisinho, né? Aquela coisa de ondulado, e eu não tinha. Então eu sempre mantive o cabelo o mais liso que eu pudesse na frente e amarrado para poder estar ali no meio das amigas, né? Mas mesmo assim não tinha jeito. Por mais que eu tentava, eu me sentia excluída, né? E isso é uma coisa que vai para a vida toda, né? Porque não é uma coisa que fica só ali, não é verdade? Então eu tinha que entrar no padrão dos outros porque eu não aceitava o meu. E eu me entendia como uma criança muito feia. Assim, as pessoas me chamavam muito de feia, as crianças me chamavam muito de feia, né? Meu cabelo era muito cheio, muito grosso. E todas as vezes que eu levava isso pra minha mãe, pra falar pra minha mãe que eu estava sendo chamada de preta, ela não levava em consideração porque ela falava que eu não era preta. Ela falava assim, mas você não é preta, por que você está se doendo? Você é morena. Então na minha cabeça, já que eu era morena, eu não tinha necessidade de me importar, mas mesmo assim eu me importava, porque doía. E quando chegou na adolescência, que foi bem aquela época das festas americanas, e tinha a dança da vassoura, que era muito cruel, as danças da vassoura todas eu dançava com a vassoura, ninguém queria trocar o par comigo, né? Eu fui beijar na boca com meus 13 anos a primeira vez, 14 anos, e nem foi com gente da escola, porque o pessoal da escola não se interessava em mim, assim, isso me causava uma dor
E eu preferi não ir mais aos eventos da escola, às festinhas da escola, né? Porque eu percebia que eu não era benquista. Por mais que eu tinha o mesmo poder aquisitivo, eu era diferente, era muito claro que eu era diferente, mas eu não sabia dar contorno a isso. Eu não entendia o porquê. E na escola também era aquele momento em que eu não me via representada, eu não me via valorizada. Por conta disso, eu recebia o apelido de Medusa por conta do meu cabelo, que era cacheado, sempre foi. Eu me lembro até uma vez na escola que algumas crianças ficavam me zoando, né? O cabelo, ela não é bonita, ela é feia. E eu me lembro que uma vez uma professora, diante desse movimento, né, dos alunos, de zoação com os outros, e ela falou assim, ela não é feia não, é só arrumar o cabelo um pouquinho que fica bom. Então, são memórias, né, que se fossem alimentadas durante todo o tempo, hoje talvez eu não seria a pessoa que eu sou, que acredita em mim, que quer que as crianças acreditem nelas. Né? Minha avó era cabeleireira e eu lembro, eu não sei qual produto, eu era muito pequena, mas eu lembro que ela passava um produto no meu cabelo que tinha cheiro de esgoto, assim. E eu ficava com aquilo no cabelo muito tempo para poder alisar. E mesmo assim, não fazia parte, assim, sabe? Não entrava. Eu podia fazer o que fosse que eu não ia entrar. No padrão que não era o meu padrão, não adiantava. Então, eu lembro disso, eu andava com muito cabelo preso. Eu falava pra minha mãe que era por causa dos piolhos, porque quando eu era pequena, eu tinha muito piolho. E eu lembro que eu tinha uma autodefesa, assim, eu era muito levada, muito reativa. E minha mãe não entendia isso, mas eu lembro que eu era muito reativa, eu era muito agressiva, assim. Eu sempre estava metida em briga, sempre metida em problema, porque eu já estava armada. Quando alguém viesse falar alguma coisa, eu já tinha alguma coisa para falar. Então, eu lembro mais ou menos desses meus padrões, assim, de comportamento. Então, essa foi a minha trajetória na minha infância, assim, sem pertencimento, sem me entender enquanto uma menina negra, mas também não me percebendo enquanto uma menina branca, muito menos morena, sem uma identidade que flutuava, não me encaixava em todos os padrões que eu estava inserida e buscando outros pertencimentos em outros meios sociais. Eu sempre tive esse problema de achar que eu sempre era culpada de tudo. E por anos, 20 anos, 25 anos, hoje eu tô com 32, 30 anos. Eu dos 30 anos pra cá que eu mudei bastante, mas eu sempre tinha essa visão de que eu tenho que enquadrar no que os outros querem, não sou eu, não é sobre mim. Tem que ser o que os outros querem, entendeu? Eu tenho que agradar as pessoas. Eu achava assim, sabe? Então a gente vai fazer aquele exercício do espelho, né? Que a gente sempre fala da importância da gente se olhar, não é? A gente tem o espelho, né, que é um objeto, né, que a gente utiliza para se ver, né, para a gente poder se compreender, mas a gente também pensa do como a gente se vê por dentro, né, aquilo que a gente enfim. Então a gente faz teatralmente esse exercício para a gente também se divertir, né, para a gente poder compreender um pouquinho mais sobre o nosso corpo também, tá bom? As crianças chegam aqui na cabeça que eles não querem ser pretos. Eles falam isso com todas as letras, assim. Sim, muito engraçado como elas chegam iguais a mim, mesmo tendo o contraponto delas estarem inseridas no meio que majoritariamente são pretos. Mas eles fazem de tudo para não serem. Então, o que não é preto retinto, né, que é mais ou menos a minha cor, um pouco mais escura, ele se intitula como moreno. Ele não se intitula como negro, né? Eles falam que eles não gostam de ser preto
por causa do cabelo, que eles não gostam de ser preto porque preto é ruim, porque preto é mal. Eu tive uma criança que fez até um trabalho, ela falando que ela não gosta de ser preta, porque a gengiva dela era preta. E todas as amiguinhas da escola dela caçoavam dela porque a gengiva era preta. Isso falando do estereótipo, né? E aí tem todas as questões da sociedade, né? Porque preto, quando passa na televisão, é ladrão, porque o preto não é campeão de nada, porque o preto não aparece nas propagandas, porque o preto não está na universidade. Então, eles não querem ser preto, de maneira alguma. Assim, quando a gente faz qualquer trabalho que seja, são pouquíssimas crianças que se reconhecem como preto, e mesmo assim, quando se reconhece como preto, não se reconhece com orgulho. Ele fala, acho que eu sou preto, né, tia? Fala baixo, sabe? A gente tem um estojo de lápis de cor, que ele vai todos os tons da pele, né? Que vai desde o bege até o preto retinto. E é muito comum deles, quando escolherem para fazer autoimagem, eles pegarem lápis que fogem ao tom da pele, são sempre abaixo do tom da pele. Então, acho que ele chegou assim, não querendo ser pretos de qualquer maneira, sabe? Elas chegam com uma imagem muito dissociada de como elas de fato são enxergadas socialmente. Uma coisa que me chama a atenção é que, em maioria dos desenhos, por exemplo, que eu proponho nas atividades, muitas crianças pretas se retratam como brancas. E às vezes eu uso isso como ponto disparador para a gente poder conversar. Mas espera aí, o que tem de comum com esse personagem que você desenhou, que tem cabelo liso, que tem a pele branca, e com você? Eu percebo que existe muito uma importação dos modelos que eles veem na televisão, nos desenhos, nos comerciais, para a vivência deles, embora a vivência deles destoe muito dessas pessoas. Porque pensa só, a gente adulto ainda é muito suscetível ao que falam de nós, para nós. Imagina uma criança que ainda está em pleno processo de formação de identidade. Aquilo vem de uma maneira muito absoluta. Então, se você acredita que um traço seu, que o lugar de onde você veio, onde você mora é negativo, você abraça aquilo e aquilo se torna você. Você se reduz àquilo. Quando você encontra outros discursos, outras perspectivas, outras formas de falar, olha, não, isso aqui que você é bonito, é belo, tem espaço para você ser assim também. Isso muda não só o que você vê no espelho, como você se relaciona, como você se vê no espelho, mas você começa a acreditar que você também tem coisa boa para oferecer. Eu acho que atravessa tudo. Essa confiança, esse autoconhecimento leva você para um lugar de muito mais conforto e potência para você poder desenvolver o que tiver dentro de você. Seja arte, seja matemática, seja linguagem. Você se empodera de um lugar para poder falar dele. E quando você não se identifica com lugar nenhum, que mensagem que você vai passar? Primeira vez que eu pisei numa favela, eu falei, como assim? Existem outras pessoas iguais a mim e aqui eu sou bonita. E a primeira vez que eu fui no baile funk da favela, assim, eu lembro que eu fiz muito sucesso, porque eu era toda patricinha, né? Eu andava toda bem arrumadinha, eu chegava de táxi e ia embora de táxi, eu tinha poder de compra, eu pagava para as minhas amigas, então, assim, muitos meninos se interessaram. Eu falei, cara, é aqui que é o meu lugar. Então, a partir desse momento, todos os namorados que eu tive foram da favela. E aí eu conheci a realidade muito perto, sou muito grata, inclusive, por isso. Durante a adolescência, isso foi mudando um pouco, porque eu encontrei um ambiente, uma escola, né, que estimulava esse pensamento, esse sonhar de uma forma diferente. Eu encontrei um ambiente escolar onde estimulava essa valorização do que eu era. Então, as coisas começaram a mudar ali a partir do momento em que eu encontrei pessoas que me ajudavam a pensar sobre mim de uma forma diferente do que eu via sendo destacado, né, na sociedade. É impossível você descolar o indivíduo do meio onde ele vive. E se você não se conhece, se você não conhece a sua essência, a sua história, você acredita no que te dizem. Você cai no papel que alguém pode delegar para você. Você não consegue desenvolver ferramentas para enfrentar a sociedade que a gente vive, os discursos, o olhar do outro sobre você. Então, eu acho que para algumas pessoas é uma questão de sobrevivência. Você saber quem você é, para você poder se colocar, se fortalecer, criar dentro de você suas próprias ferramentas e junto com você levar outras pessoas. Então, esse livro, que o título é Orgulho de Nascer Negro, o primeiro momento que a gente fez a roda
de conversa com as crianças e eu perguntei dentro da turma sobre como eles se sentiam, né, negros. Algumas crianças, eu me lembro, que me falaram com todas as palavras que eu não queria ser negro. Então eu falei, nossa, eu fui uma criança lá tantos anos atrás e agora ainda as crianças permanecem nesse lugar de não se verem importantes, mas por quê? Então a gente, a partir dessas conversas, a gente faz com que elas entendam historicamente o porquê que a gente se sente assim. E a gente foi trabalhando a partir desse livro e estimulamos esse olhar mais carinhoso consigo mesmo e a partir das atividades também elas verem o quanto elas são capazes de realizar. Ó, vamos lá. O nome do texto é Nossa Cor é Linda. Certo dia, um artista com seus pincéis e as suas tintas nas mãos olhou para a tela e pensou: eu sei pintar, mas de onde vem meu desejo? Então o artista caminhou de um lado para o outro, coçou a testa e resolveu sair pela rua fora. Até que do outro lado da rua, ele viu a menina mais linda do mundo. Ela era negra como o céu sem estrelas. Seus cabelos pareciam nuvens de tão macios. O artista, surpreso com a beleza da menina, atravessou a rua e foi falar com ela. Onde encontrou a sua cor de pele? Não sei, só sei que nasci assim. Eu falo que a minha história de criança com a dela é muito parecida, né? Todas as vezes que ela passava uma situaçãozinha na escola e que ela chegava e falava comigo, eu lembrava do que eu também vivi na minha infância, né? Porque naquela época não tinha aquela coisa de que, é bullying, que não tinha isso. Então eu aprendi tudo muito na raça e depois de adulta que eu vim entender, né? Mas eu e elas, eu acredito que são um pouco parecidas assim as histórias, né? A questão do cabelo, né? Eu não gostava de usar o cabelo solto e quando usava, meu cabelo sempre tinha que estar encharcado de água, de creme, porque eu não gostava que o cabelo ficava cheio, porque eu imaginava que as pessoas iam me tratar com indiferença por causa disso. E além de tudo, eu tinha um grupinho da qual eu não participava, porque eles me excluíam. Né? Mas eu nunca imaginava que era por causa da cor da pele, que era, né, por causa do cabelo, nunca imaginava, a gente achava naquela época que era tudo normal. Porque começou assim, mãe, não quero mais ir pra escola, mãe, não quero mais ir pra escola, e aí eu comecei a prestar atenção. Aí um dia eu cheguei pra ela e sentei com ela e falei, por que você não quer mais ir pra escola? Ela, porque as pessoas ficam fazendo chacota do meu cabelo, porque eu tenho essas manchas nas pernas e as pessoas ficam me falando que eu pareço um reloginho, que não sei o quê, eu não gosto da minha cor, eu quero que a senhora corte meu cabelo, porque eu não gosto do meu cabelo assim, e assim foi. E eu sempre sentava com ela e conversava, falava, Vilô, você é linda, você não é igual às outras pessoas, você é diferente, você é linda, olha o seu cabelo. Quantas pessoas não queriam ter o seu cabelo, mas eu não gosto desse cabelo, era sempre assim, eu não gosto de ter essa cor, eu não gosto das minhas pernas manchadas desse jeito. Eu falei, mas o tempo, né, vai crescendo, você vai mudando. Não, mas vai demorar muito, eu não gosto, eu não quero mais ir pra escola. E era sempre assim. Ela sofria essa retaliação na escola, né, das crianças excluir ela por conta do cabelo, por conta da cor. Aí Estelinha falou, não, vamos tratar isso aí. Imediatamente, né, já colocou a Fernanda, né, que é maravilhosa. Fernanda passou a atender ela e conversar com ela, e também eu ia conversando em casa, e as terapias. E aí ela foi se aceitando. A Heloísa, quando chegou para mim, uma das indicações para psicoterapia, entre outras, era a questão da baixa autoestima. Né? A Heloísa tem um histórico de bullying, já sofreu dentro da escola por julgamento de alguns colegas, comentários sobre a aparência dela, sobre o cabelo dela. E ouvindo um pouco mais a Heloísa, era muito fácil entender como que o efeito desses comentários atravessavam como ela se sentia, a falta de potência e de carinho que ela tinha consigo mesma. Na escolaridade, por exemplo, a conquista da leitura foi uma coisa que foi um desafio maior para ela do que poderia ter sido, porque ela é inteligentíssima. Mas a gente entende que a falta de segurança que ela tinha, acreditar que e se olhar com o olhar do outro, que era um olhar negativo, levava ela a um lugar de falta de potência. A Heloísa é brilhante, a Heloísa é super inteligente, a Heloísa fala muito bem, a Heloísa é uma artista. Mas
Ouvir esses comentários gerava muita insegurança com relação a ela com ela mesma. E a gente começou a destrinchar, né, toda essa nossa história e de mostrar um outro lado, de mostrar o quanto tem pessoas negras mostrando seus valores, desfazer, né, um pouquinho essa ideia de onde o negro foi colocado, né, no lugar de desvalorização. Então, durante esse percurso, eu fui vendo muitas transformações. A partir até das próprias produções das crianças, a gente vai entendendo o quanto eles estão compreendendo a importância de se ver como valor. Eles já falam diferente, né? Já se reconhecem. Não, peraí, eu tenho valor sim, não é isso que lá fora dizem, né? Então, começam a se olhar com mais alegria, né? Se olham com mais felicidade, assim, com mais orgulho, com vontade de ser o que são. Então a gente tem trabalhado vamos fazendo vários exercícios com as crianças a partir da leitura, das histórias, das criações criativas delas. Nós trabalhamos também o livro Pequeno Príncipe Preto, e eu me lembro que uma criança falou assim: eu gostei dessa história porque nessa história o príncipe é preto, né? Então, são estímulos, né, para que elas comecem a se perceberem com valor, com capacidades. Então, desde o ano passado você tem aula com a Tia Milce? Sim. Ah, legal. E o que você tem aprendido com ela? Várias coisas, porque ela faz com a gente é muito legal. Eu acho que é muito legal. A gente fez uma fotonovela, foi muito legal. Pra mim foi um dia especial pra mim naquele dia. A gente fazia várias brincadeiras, a gente tirou uma foto muito linda também, né? Lá embaixo lá. A gente já fez uma foto muito legal com a tia Isabelle tirou. Então, o que eu gostei muito mesmo foi que a gente leu um livro, que o nome do livro é Eu e Você, né? E esse livro fala de acho que foi uma menina ou um menino, que ele é negro e falava de porque você tem que se amar, que mesmo né, que as pessoas zombem de você, falem coisas que não é certo pra você, você mesmo tem que se amar, né? E isso é muito importante. Eles saem donos de si, empoderados, com as histórias na ponta da língua. Eles saem querendo ser o Pantera Negra, eles saem querendo ser a Ingrid Silva, eles saem querendo ser o Gabigol, o Neymar. Eles se reconhecem como crianças pretas e tá tudo bem. Eu quero dançar hip hop, eu quero fazer a dança do passinho, eu quero ser um pose do rodo. Eles sabem que eles têm outras referências hoje em dia na sociedade, que eles podem ser o que eles quiserem, enquanto pretos, e tá tudo bem, tá tudo ótimo, sabe? E eu acho mais lindo ainda, assim, que eles não querem mais alisar o cabelo, as meninas não querem alisar o cabelo, elas querem usar black, e aí elas querem botar uma tiarinha pro black ficar cada vez maior, elas não alisam o cabelo, elas passam cremezinho, elas mesmas fazem os cachinhos, então se empoderarem das características que a raça trouxe pra eles, e que é lindo, é diferente, e eu sempre falo pra eles que o diferente não é ruim, você só é diferente. Que bom você é diferente, imagina todo mundo igual, que saco, né? Então, eu acho que eles saem donos de si, orgulhosos do que eles se tornaram, se percebendo que eles são. Assim. Eu sou pretinha, gosto da minha pele, tenho muitas manchinhas na minha perna porque eu sou alérgica a mosquito e eu amo o meu sorriso, gosto muito do meu cabelo, boto muitas bandanas no meu cabelo porque eu acho isso muito bonito. E eu gosto também dessa roupa porque eu ganhei ontem. E assim, eu tenho muitas roupas e faço teatro e eu sou muito elogiada por muitas pessoas. Eu faço muito esse exercício, né, de reencontro com a criança que eu fui.
E eu acho que por isso que eu amo tanto o trabalho com as crianças, principalmente crianças que eu me vejo nelas, né, na condição que às vezes elas vêm. Quando eu faço esse exercício, eu sempre falo que bom que você conseguiu se olhar de forma amorosa, que bom que você conseguiu se olhar e ver aquilo que você tinha como potencial. Você tem alguma pessoa famosa, cantor ou então atleta, jogador de futebol, alguma pessoa que você gosta muito? Da Ludmilla. Da Ludmilla? O que você mais gosta dela? Não sei, acho que eu gosto da música dela. Eu acho que a importância deles entenderem que eles são pretos primeiro, para que eles consigam trazer vulto para o movimento preto, eles conseguirem trazer orgulho para a sua história, porque a história que se conta do povo negro não é uma história real, né? Então eles precisam, eu acho que se apropriarem da história deles, da cultura deles, do quanto é lindo ser preto, do quanto é bom ser preto. Essa semana, né, nós fomos pro parque gravar algumas cenas, né, porque já que passou o Dia das Crianças, então ela levou a gente pra ver lá, pra gente gravar, pra gente brincar, e eu entendi isso como as crianças têm que, né, tem que ser livre, tem que ser crianças, e também, né, as crianças também têm que ser livres para brincar. Graças a Deus que desses anos pra cá ela mudou muito em relação a isso, né? Hoje ela não reclama mais da cor, ela se titula que ela é uma preta maravilhosa, né? E é.